A gente estava fugindo do que as grandes cervejarias faziam, porque a gente não produzia nem em garrafa, nem em lata ainda, era só chopp. E só pro Bang Bang. Como é que a gente ia ganhar mercado, né? Venda a necessidade. Eu sempre falo isso com todo mundo. A necessidade do cliente é a necessidade da empresa. Então a gente tinha que fazer dinheiro, porque o Bang Bang estava caindo, a cervejaria precisava pagar as próprias contas. E eu e meu irmão entramos muito cedo no processo de fazer a cervejaria sobreviver, tá? Foi um processo de sobrevivência. Das cervejas para chopps universitários, a gente acabou evoluindo para um mercado de as pessoas falarem assim, a sua cerveja é uma bosta, para a sua cerveja é aceitável, da sua cerveja ser aceitável para ela se tornar a campeã do mundo lá no ano de 2014, né? Então, muita história, assim. Uhum. E aí o principal negócio, então, que deu a guinada sei lá, na vida de vocês foi a Vals. Foi isso, né? A Vals, ela foi a nossa única história de sucesso que as pessoas interpretam assim, né? Hoje é muito fácil se olhar e falar, pô, vocês tiveram várias empresas e uma delas foi a Vals, nó, que incrível, viraram sócio da Ambev antes dos 30 anos. Existe aquela mágica, né, de todo mundo falar assim, pô, antes dos 30 anos eu quero ser um milionário e etc. E pra gente não mudou literalmente nada, primo. A gente sempre trabalhou muito e sorrindo, com todas as dificuldades, sempre alegre desse jeito, igual você brinca. Vem muito da criação, acho que da minha mãe, pelo fato dela sempre falar, olha, tudo que vocês têm foi conquistado com muito amor, independente de quanto seja. Quando você consegue ter uma certa estrutura financeira e você conquistou aquilo, cara, você dá valor demais. Não é uma coisa que foi jogada ali ao vento. Você dá valor sim aos gastos, você não quer. Eu, por exemplo, eu não ligo, vocês não vão me ver de relojão, vocês não vão me ver ostentando, porque é uma coisa minha. Eu acho ridículo até. Acho que num país como o Brasil, que a gente tem tanta coisa para fazer pelas pessoas, isso é uma forma de deseducar as pessoas para conseguirem conquistar os seus milhões, porque você fala isso, é só gasto, né? Isso é gasto perdulário, na minha visão. Sim. O iPhone mostra as horas aqui e eu tenho certeza que é com mais precisão do que qualquer relógio aí sofisticado. Eu acho que quando você, sei lá, atinge esse objetivo, você tem que tomar cuidado para você não esquecer do que te fez chegar até esse objetivo, né? Porque quando você esquece o que te fez chegar até esse objetivo, você começa a querer viver uma outra vida, como a da ostentação, que o Zé falou e eu concordo com ele. Eu acho que você começa a cometer um grande erro porque você começa a atrair pessoas que estão próximas de você por causa das coisas que você possui. E quando você começa a atrair pessoas que estão contigo por causa das coisas que você possui, as pessoas estão com você porque elas querem te usar, mas elas amam as coisas que você tem. E eu acho que o segredo para você chegar lá é você amar as pessoas e usar as coisas, né? E não o contrário. O que eu queria te perguntar, Zé, é um pouco mais sobre a organização da Vals como empresa, né? Como que foi esse processo de estruturação de negócio, equipe? Como que vocês foram crescendo? Como que vocês ganhavam dinheiro lá de fato, né? Porque, pô, é uma cervejaria, vocês tinham garrafas, vocês vendiam para terceiros, era só nos bares de vocês? Ou como que era? Todo mundo às vezes tem essa mesmíssima curiosidade, porque a gente iniciou um mercado de cerveja lá atrás, no final dos anos 90, não tinha nem 10 microcervejarias no país. Hoje já são mais de 1.500 e contando, e a gente perde a conta. Só que a gente não tinha muita noção do que a gente estava fazendo, era sobrevivência mesmo. Quando você fala de como funcionava, a gente foi fazendo ajuste de rota. Todo mundo às vezes fala assim, eu quero ter uma big ideia, eu vou começar a empresa dessa forma. E a gente não planejou assim desse jeito, mas a estrutura ela foi sendo moldada. O meu irmão cuidava mais da parte administrativa do negócio, a parte do dinheiro mesmo, de negociação. Meu pai era aquele cara, o capitão ali, o primeiro a chegar, o último a sair. E eu sempre, junto com a minha mãe, nessa jornada de atrelar as pessoas e valorizar a equipe, o ser humano mesmo. Eu sou uma pessoa que às vezes as pessoas falam assim, Zé, qual que é seu maior talento de fazer empresa? Cara, nada disso. De falar com as pessoas, de olhar nos olhos, de me sentir bem com pessoas, porque eu acho que eu aprendo com isso. Então a Vals ela foi evoluindo nessas quatro frentes aí que a gente tinha os 4 membros da família e nunca teve um CEO. É muito engraçado observar isso em empresa familiar e muitas das empresas familiares, elas às vezes até entram em
casos de briga, né? Para sucessão, para ver quem é o CEO, o poder. A gente teve uma doutrina de muito respeito entre sócios, como todos éramos sócios, mas com defesa de cada um na situação de onde ele atuava na sua área. Se eu era o cara do marketing ali, o meu irmão ele podia ter uma opinião às vezes contrária a mim, mas ele respeitava. Se ele era o cara que estava negociando uma compra diferenciada ou uma venda, ele sabia o que ele estava fazendo. Então a gente deixava. O empoderamento sempre foi muito situacional. Então a Vals foi crescendo assim, e aí veio a parte mais traumática pra gente. Sair de uma empresa familiar e ir para uma empresa que tem uma gestão assim conhecida com todos os modelos, toda aquela parte professorada do Vicente Falcone, um dos maiores professores em gestão do planeta. E a gente viu que a gente tinha muito a aprender. Tá? A melhor parte de você unir com uma empresa grande é que você sente que você tem muito a aprender. E a gente foi mantendo essa nossa máxima como empreendedor de ser o mais burro da mesa. Eu adoro falar isso, primo. Eu hoje aqui, eu sento e fico tranquilo de ser o mais burro da mesa. Porque ser o mais burro da mesa dá a necessidade de aprender. Eu olho para vocês, eu fico aprendendo. Eu paro, eu ouço, coloco vocês no meu dia a dia. E é tão engraçado falar isso porque eu me sinto até próximo, assim, com carinho mesmo. É legal você falar isso daí do entre aspas, mais burro da mesa, que na verdade o que você quer dizer é a pessoa que está disposta mais a aprender, né? Eu ouvi hoje, a gente gravou com o Bolis, né? Que é o presidente da MSD Saúde Animal aqui no Brasil. E ele falou que o líder, ele tem que ser a pessoa tem que ser mais interessada do que interessante, né? E você tem essa postura. E aí eu lembro, juntando também algumas histórias de você ter vendido, você e sua família ter vendido a Vals para a Ambev. Eu lembro que um dia eu estava na casa do Jorge Paulo Lemann, que foi uma grande honra, né? Ter conversado com ele, aprendido com ele. E eu senti exatamente isso dele, porque pensa, eu tô lá com o Jorge Paulo e eu sou o menino, eu quero aprender, eu tô lá para aprender, tô lá pela admiração. E só ele fazer pergunta. Eu falo, cara, calma aí, tipo, deixa eu te fazer pergunta. E ele não parava de fazer pergunta. E então é exatamente isso, é o cara que, mesmo com o tamanho que ele tem, conhecimento que ele tem, sabedoria que ele tem, ele era o mais interessado lá, né? Eu era mega interessado, mas ele era até mais, parece. E talvez essa seja uma das características, e é real, né? tá? É real isso. Não só dele, mas dos 3 sócios fundadores, o Jorge, o Marcel e o Beto, eles são assim, a família deles é assim, é uma família realmente muito próxima nesse quesito de querer aprender, de querer ver o negócio. Quando a gente fez a nossa fusão na época, porque foi uma fusão, por assim dizer, na época, a gente virou sócio da cervejaria Boêmia, tá? No caso, a Vals se tornou sócia da Boêmia. A Vals e a Boêmia iniciaram uma nova empresa chamada ZX Ventures, que é o braço de inovação até hoje da Ambev. E a Ambev colocou o vice-presidente de marketing na época, o Pedro Urp, para tocar essa nova divisão. E o Pedro foi o professor de já ter a escola Ambev, o jeito Ambev de lidar, e a própria ZX Ventures. Se você não tem como falar separadamente, porque é tudo Ambev, tá? Mas se você fosse pegar separadamente a ZX Ventures, o Pedro conseguiu, à frente desse negócio no qual eu e meu irmão éramos sócios, fazer a empresa valer $1 bilhão em menos de 12 meses, em 11 meses. Foi um recorde, assim, que foi comemorado internamente, porque era um negócio observado de forma diferente, mas que fazia parte do todo Ambev.